Muitas movimentações no mercado da bola. Faltando uma semana exatamente para o fechamento da janela de transferências, o Vasco, enfim, aparece no mercado de forma urgente na procura por reforços. A grande bola da vez é o volante Hugo Moura, que nesse momento veste a camisa do Atlético Paranaense e já está, inclusive, há algum tempinho no clube do Paraná. A gente, é claro, vai trazer todas as informações aqui a vocês sobre tudo o que está acontecendo. A proposta já foi formalizada, já está na mesa do clube e é um desejo do técnico argentino Ramon Dias. Além disso, vamos trazer também algumas outras informações importantes. Vamos falar aqui sobre Alexandre Pato. Realmente há uma possibilidade desse atacante vestir a camisa do Vasco. Falaremos também com vocês sobre um volante de mais qualidade, um volante que sai mais para o jogo, que hoje veste a camisa do Santos e foi muito elogiado, inclusive, pelo Neymar, na mira aí da colina histórica. Além dessas, muitas outras informações aqui agora, neste Fala Gigante, bastante citado, movimentado, com muitas novidades que, é claro, você não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, Vascão, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se abaixo do vídeo, aperte nela para fazer parte da nossa família. Caso você não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia no nosso canal. Temos o Acorda Vascão às 7 horas da manhã, temos também o Fala Gigante na parte da tarde e temos o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito com você, muito com a sua ajuda. Já se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Contamos muito com a sua ajuda aqui. Show? Vambora então, Vascão, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, falando sobre 777 Partners, pois domingo, né, teremos a estreia do Campeonato Brasileiro. Vasco e Grêmio se enfrentam às 4 horas da tarde em São Januário, o primeiro jogo do Brasileirão, um jogo decisivo, um clássico, inclusive, né, do futebol do nosso país. O Vasco, é claro, entrando muito pressionado, precisando da vitória após um vexame na eliminação do Campeonato Carioca para a equipe do Nova Iguaçu. E o Grêmio também, que entrará muito pressionado após 2 derrotas nas primeiras 2 partidas da Copa Comebol Libertadores. Uma derrota, inclusive, nesse meio de semana para o Archipato, que é o 10º colocado do Campeonato Chileno. Então, pressão para os dois lados. Ou seja, o que isso significa? Jogão. E para esse jogo, como tem esse teor decisivo, mesmo na primeira rodada do Brasileiro, teremos aí a presença do grupo norte-americano. Informações é que Josh Wander chegou nesta sexta-feira, Josh Wander no caso, né, CEO aí da 777 Partners, empresa que detém 70% da SAF Cruz Maltino, acompanhado inclusive de Nicolas Maia e Johannes Sports. Os dois já aí chegam com pontos estratégicos para resolver aqui, né, no Rio de Janeiro, como por exemplo a licitação do Maracanã, reuniões com a diretoria da SAF do Vasco da Gama, reuniões também, né, com, quem sabe, a própria associação aí do Cruz Maltino, porque o clima hoje não é bom. Sei que tem acompanhado os nossos vídeos, sei que gosta do nosso canal, a gente traz com certa frequência aqui a vocês tudo o que rola nos bastidores, né, entre Vasco da Gama SAF, entre CRVG, que é a associação hoje comandada por Pedrinho, e a própria 777. Quantas vezes o Pedrinho já falou, né, que não concorda com o contrato, cobrou uma presença maior do grupo norte-americano no Rio de Janeiro. Então realmente a cobrança é grande e eles vieram aqui à cidade carioca para resolver alguns problemas. Um dos assuntos é realmente esse, a relação entre o SAF e o clube associativo que será tratado. A expectativa é que haja uma reunião. Pedrinho já vem pedindo há algum tempinho essa reunião com a 777, que ainda não aconteceu. Pedrinho tomou conta, né, do Vasco Associação em janeiro desse ano, foi quando ele tomou ali a cadeira da presidência do Vasco da Gama e ainda não teve a oportunidade de sentar e conversar com o Josh Wander e alguns executivos do grupo norte-americano. E a expectativa é que essa oportunidade ocorra durante esta passagem aqui no Rio de Janeiro. É claro também
de assunto reforço, contratação. O Vasco tem apenas uma semana aí para reforçar o seu grupo. Vai ser necessário fazer investimentos e para ter essa aprovação é muito mais fácil ter um contato direto com o Josh Wander aqui do Rio de Janeiro mesmo, do que enviar um pedido de aprovação para os Estados Unidos, voltar com pedido de aprovação aqui para o Brasil. Então, para resolver tudo, estão todos aqui na cidade carioca, chegaram aí no Rio de Janeiro pela parte da manhã de hoje, para tratar de assuntos, como a gente acabou de falar aqui, reforço. A gente vai entrar agora nesse assunto reforço, mercado, porque nestas últimas horas as coisas se agitaram e muito no nosso Vasco da Gama. O mercado da bola está agitado, o mercado da bola está movimentadíssimo, inclusive, né? O Vasco, de fato, busca reforçar o seu elenco para a temporada de 2024. Há muitas lacunas, há muitas carências, há muitos problemas técnicos hoje dentro do nosso Vasco da Gama. Então é nítido que o Vasco precisa e vai contratar. O tempo é curtíssimo, restam apenas 7 dias para a janela de transferência ser fechada, né? A janela de transferências fecha na sexta-feira que vem, às 11h59. Então é um tempo de fato curto para o Vasco da Gama conseguir trazer reforços. E alguns nomes vêm sendo sondados, enquanto outros nomes até as propostas já estão sendo até formalizadas. Até ontem a gente teve informação, é importante já de antemão trazer aqui a vocês, a gente nunca vai trazer uma informação que a gente saiba que não é verídico. A gente sempre faz questão de apurar, de buscar informações através de outros meios, com fonte, para tentar trazer um conteúdo a vocês com muita qualidade. Tentar não, né? Trazer um conteúdo a vocês de muita qualidade. E ontem eu vi o burburinho do Pato. Ontem eu vi que isso estava acontecendo. Mas eu nem cheguei a comentar assim, porque com todo mundo que eu falei sobre Pato, gente, ou era resposta que era uma loucura, ou o outro falava que era mentira, não tinha nada. Então, tem coisa que às vezes a gente nem vale a pena trazer. Até porque a gente aprende que o fato de não haver informação não é uma informação. Então, se eu chegar aqui e falar para vocês, olha só, não tem nada pelo Pato, isso não é uma informação. Vou estar gastando tempo, vou estar gastando conteúdo, vou estar gastando vídeo com algo louco, entendeu? Então, só para esclarecer de uma vez por todas isso e deixar bem claro, não há nada por Alexandre Pato. O Pato hoje, ele praticamente, inclusive, deu uma pausa na carreira. Pato vestia a camisa do Orlando City nos Estados Unidos. Aí o Pato, após a passagem, vestiu a camisa do São Paulo no segundo semestre do ano passado. A filha dele nasceu, ele deu essa pausa aí na carreira. Tá voltando agora. Há alguns clubes do Brasil, sim, até interessados no jogador. Mas o Vasco não é um desses clubes. Essa é a informação que a gente tem. O Vasco está interessado em outros nomes. Esse é fato. Começar falando de interesse, a gente trouxe ontem o caso do Shailon. O Shailon é um nome que interessa ao Vasco. O Shailon, meio campo do Atlético Goianiense, de, assim, muita qualidade, né? 26 anos de idade, perdão, com números impressionantes, 8 gols e 12 assistências em 18 partidas, são 20 participações em gols em 18 jogos, um atleta com passagem por São Paulo, Bahia, Goiás, bem rodado, bem maduro, bem experiente, que seria, na minha opinião, um baita de um reforço para o Vasco. Esse atleta o Vasco sondou, o Vasco procurou, há uma precificação no mercado, o Shailon tem uma multa rescisória de 7 milhões e 600 mil reais, pagou, levou. O Shailon é uma realidade, mas até o momento não houve avanço, apenas sondagens. Como também o caso que a gente trouxe ontem, que o canal Atenção Vascaínos apurou, do Eric Ramírez e do Eric Pulga. 2 jogadores que são nomes na mira. 2 jogadores que o Vasco interessa. Até o momento, inclusive, não houve procura. Nem pelo Ramírez, nem pelo Pulga. Pelo Pulga fica até mais difícil. Pois caso haja uma procura, a expectativa é que o Ceará não negocie. É um jogador que nunca vestiu a camisa de um gigante no Brasil. O Ceará é um clube grande, é inegável, tem a sua grandeza, principalmente no território nordestino. Acabou de ser o campeão, né, do Campeonato Cearense contra a boa equipe do Fortaleza. Então, é um clube grande, tem a sua tradição. Hoje o Eric Pulga vive o seu melhor momento na carreira, com 15 jogos, 9 gols, 1 assistência. É o melhor jogador, né, inclusive hoje, do Ceará. Mas a informação que nós temos é que, além de não haver nada, né, perdão, o Ceará também não tem interesse nesse momento de fazer negócio. Então, caso chegue aí nas próximas horas, nos próximos dias, e o Vasco tente fazer negócio pelo Eric Pulga, vai ser difícil tirar, porque o Ceará não planeja negociar o jogador nesse momento. O Ceará quer voltar à elite do futebol brasileiro e entende-se internamente para retornar à primeira divisão, o Eric Pulga será uma peça mais do que essencial. Então não tem muita lógica você liberar o seu melhor jogador se tem um interesse interno de voltar a disputar a elite do Brasil. Essa é a informação. Mas há um interesse. E a gente hoje pela manhã teve informação de mais um nome que também está na mira do Vasco, que é um jogador de 30 anos de idade,
canhoto, assim, habilidoso. Vi alguns jogos dele nessa temporada, que é o João Smith, jogador que hoje veste a camisa do Santos, um achado assim do Santos, né, para a disputa da Série B do Brasileirão. Atleta que iniciou a sua carreira no São Paulo, passou pelo Vitória de Portugal, passou pelo Rio Ave de Portugal, Kawasaki Frontale do Japão, Nagoya Grampus do Japão, Atalanta da Itália, um jogador muito rodado e que foi um achado do Santos. Nesse momento ele tem aí um contrato até grande aí com o Santos, um segundo volante, um contrato até o final desse ano, né? Grande, eu quero dizer aqui, é um contrato em que o Vasco, caso queira o jogador, teria que pagar pela compra dos direitos econômicos do atleta. É um jogador canhotinho, assim, com muita habilidade. Volto a repetir, vi alguns jogos do Santos nessa temporada e o João Smith sobrava, assim, nessa posição à frente do sistema defensivo, como esse atleta pifador. É um camisa 8 mesmo. Ele chegou até a ser elogiado pelo Neymar, né? O Neymar foi assistir um jogo do Santos na Vila Belmiro e acabou elogiando o João Smith. Ele, em palavras, disse, né? Cara, quem é esse jogador? Ele foi gravado, salvo engano, nos bastidores aí da Santos TV, um trecho onde o Neymar fala, caramba, quem é esse daí? Bom jogador ele. Então, elogiado por hoje um dos principais camisas 10 do futebol mundial, que é o Neymar. Então, é um jogador de qualidade. É um jogador de qualidade. Qual a informação? Que o Vasco fez uma consulta pelo volante nessa temporada. O Vasco buscou informações sobre o jogador. Foi inclusive eleito, né, até para uso de informação, melhor meio-campo do Campeonato Paulista de 2024. Mesmo diante desse interesse que há, de acordo com informações do portal IG, é difícil. O negócio hoje entre Vasco e Santos é visto como difícil. Acabou de chegar no Santos, o João. Tá feliz, de acordo com informações, vive um bom momento, né? Melhor meio-campo, elogiado por Neymar. Hoje, o Santos vislumbra um retorno à elite do futebol brasileiro, tá com um projeto muito legal. E o Smith tá focado em levar o Santos de volta à elite do futebol brasileiro. Então vai ser, sim, muito difícil o Vasco conseguir tirar esse jogador do Clube Paulista, mas é um nome que está na mira. É um nome que interessa a diretoria do Vasco. Além do João Smith, além do Shailon, além do Eric Ramírez, do Eric Puga, a gente tem um nome que passa da especulação, né? Que se torna ali um nome que o Vasco de fato negocia. Que aí sim a gente entra no assunto que é o volante Hugo Moura. Qual é a situação do Hugo Moura? O Hugo Moura é um nome que o Vasco da Gama não apenas tem interesse, como além do interesse, o Vasco da Gama está trabalhando para contratar. O Hugo Moura é um jogador, assim, ao meu ver, né? Jovem, 26 anos de idade, para mim é um atleta jovem, cria da base do Flamengo, passou anos aí no Flamengo, inclusive como profissional, ele atuou profissionalmente no Flamengo em 18, 19, início de 20 e o 21. Então tem 4 anos praticamente profissional do Flamengo, poucas oportunidades. O Moura tem no geral, vestindo a camisa do Clube da Gávea, assim, para você ter noção, né? 31 partidas, nem mais do que 50 jogos, nem mais que 40 jogos, 31 jogos só apenas. Fez a sua base toda, inclusive, no rubro-negro, né? Sub-15, sub-17, sub-20. E após esse período no Flamengo, ele conseguiu, entre aí as partes, atuando como profissional, um empréstimo ao Coritiba. Foi muito bem no Coritiba. Inclusive, salvo engano, o Hugo Moura fez ali dupla com o Bruno Gomes ou com o Andrei no Coritiba. Os dois, assim, jogaram muita bola realmente juntos. E ele, como se destacou no Coritiba, chamou a atenção do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense foi em cima do Hugo Moura. À época, em 2022, o Atlético Paranaense pagou pelo Hugo Moura 6 milhões de reais. Tá no Atlético 2022, chegou no Atlético nesse ano e foi titular durante toda a temporada, 44 partidas. No ano passado também foi titular, 48 jogos. Só que nessa temporada ele tá perdendo um pouquinho de espaço. Vem atuando, tem 12 jogos no ano, não é um jogador assim esquecido por lá, mas está perdendo espaço. E o Vasco, com a carência de contratar um primeiro volante, após as negativas que teve por Marlon Freitas, entendeu que o Hugo Moura é um nome importante, um nome visto de forma positiva internamente, para fazer essa função dentro do Vasco da Gama. Inclusive, de acordo com informações, o Hugo Moura é muito mais do que um nome analisado, avaliado, visto pelo departamento de scout do Vasco. É um nome que hoje é um pedido de Ramon Dias. Ramon quer porque quer um primeiro volante. E concordo com o Ramon. Concordo com o Ramon. A gente olha hoje para o elenco do Vasco e não vê um atleta nessa função. Quem faz a primeira volância no Vasco? Zé Gabriel, não. Juan Esforça não faz. Assim, o Zé Gabriel até faz, mas não faz qualidade, né? Com todo o respeito do mundo ao atleta.
Força não faz. Galdamés não é nunca o primeiro volante. Matheus Carvalho não é o primeiro volante. Então o Vasco não tem o primeiro volante dentro do seu elenco. Necessita, precisa. E o Hugo Moura é visto como esse jogador. Eu até estava comentando hoje com alguns amigos sobre o Hugo Moura, até amigos inclusive flamenguistas, a gente nesse debate, né, do que vale e do que não vale. E o Hugo Moura é esse pitbull. Sabe um atleta que o Hugo Moura lembra muito, e muito mesmo, em comparação até a característica, ao porte físico? O Jean. Vocês lembram do Jean? Aquele Jean que vestiu a camisa do Vasco em 2017, que ajudou o Vasco a chegar a uma Libertadores depois de tantos anos, que o torcedor até gostava. O Jean é muito parecido com o Hugo Moura. É um jogador alto, assim, forte, né? Nem tão alto, mas com porte físico forte. O Hugo Moura tem 1,77, só que ele é grandão, é um armário. Um jogador meio grosso, né? Assim, chega juntinho na raiz. E um jogador que com a bola nos pés, ele sabe fazer o básico, toque de lado, não tem uma enfiada de bola, não vai ser esse jogador muito técnico, mas vai saber resguardar ali a primeira linha de zaga, primeiro embate defensivo. É um jogador bom. Eu acho que é uma boa opção o Hugo Moura, principalmente para uma equipe que não tem solução. Mas aí a gente vai para outro aspecto, porque foi confirmado. O Vasco fez uma oferta pelo Hugo Moura, uma oferta no valor de 2 milhões de euros. 10 milhões e 800 mil reais. Essa é a oferta que o Vasco fez. Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. 10 milhões e 800 mil reais foi o valor que o Vasco colocou na mesa do Hugo Moura para o contratar. Na mesa do Atlético. O Atlético ainda não respondeu essa oferta. A expectativa é que essa resposta saia nessas próximas horas, ou positiva ou negativa. E aí a gente vai entrar no assunto que eu trouxe a vocês na Acorda Vascão de hoje. É um bom reforço? Acho um bom reforço. É um jogador que o Vasco precisa? É um jogador que o Vasco precisa. Valeria a pena pagar 10 milhões e 800 mil reais pelo Hugo Moura? Não. Vai resolver os problemas do Vasco? Também não. Vasco da Gama errou muito nessa janela de transferência que se encerrou em março. Muito. Mais 100 milhões investidos de uma maneira completamente errada. E sabe o que agora tem que ser feito? Atacar o mercado de uma forma até mesmo assim, sem pensar. De uma forma assim, nem sequer planejada, porque não há tempo. O Vasco não pode entrar no Campeonato Brasileiro sem ter esse jogador. E aí, meu amigo, é a tal da lei da oferta e da demanda. A oferta hoje no mercado é baixíssima. E aliás, a demanda hoje no mercado é baixíssima. Então a oferta cresce. O Atlético Paranaense, sabendo disso, sobe os valores. O Vasco, com a necessidade, ele tem que entregar. Então é um bom jogador, um atleta que compõe elenco muito bem, mas é um jogador que vai chegar pressionado por não estar vivendo um bom momento no Atlético. Jogador que vai chegar pressionado pelo Vasco da Gama não estar vivendo um bom momento. Cria da base do rival, que sim, isso interfere sim no Vasco da Gama. E aí, errar a primeira bola, vai mal num jogo, já era. Acabou o Hugo Moura no Vasco. Então tem que ser pensado. Infelizmente o Vasco não planejou. Agora poderá estar fazendo aí uma atitude que, de forma até equivocada, pode custar muito caro. 10 milhões e 800 mil reais é muito caro pensar nisso. Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira. Voltaremos aí com Boa Noite Gigante por volta das 8h30 da noite, 9 horas. E contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show? Bora então, se inscreva, compartilhe. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.